Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria, com muita satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus na escola bíblica dominical. Estivemos ausentes por alguns meses devido à falta de equipamentos para nós gravarmos os vídeos. Mas agora, de equipamentos renovados, retornamos às nossas aulas semanais e semanalmente nós estamos aqui para estudarmos o tema, ou seja, a lição da escola bíblica dominical. Quero pedir para você subscrever no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. Lá no site você tem todos esses slides que nós vamos passar aqui durante a aula. Você tem lá no site para você baixar, ok? Temos lá também no site uma mensagem que vai sempre introduzir o tema de cada lição. Sabe aquelas canções, aqueles hinos que nós cantamos, que são assim indicados para nós cantarmos no assunto de cada lição da escola bíblica dominical? Nós temos também lá no site, tá ok? O tema que nós estamos estudando nesse trimestre, o primeiro trimestre de 2020, é a raça humana, origem, queda e redenção. Já estudamos a origem, já estudamos a queda e agora a partir dessa lição nós estaremos estudando a redenção. Essa lição foi comentada pelo pastor Claudionor de Andrade. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis 4:17. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. Ou seja, Caim teve um relacionamento sexual com sua mulher, ela ficou grávida, teve um filho, eles colocaram o nome do filho de Enoque. A segunda parte do versículo diz assim: e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho. Caim, então, edifica a primeira cidade, constrói a primeira cidade que nós conhecemos na Bíblia, e ele coloca o nome da cidade de Enoque. A verdade prática diz que uma das missões do ser humano, primeiro, povoar a terra. Então o ser humano é quem povoa a terra. Como que o ser humano povoa a terra? Ele casa-se biblicamente, casa-se com uma mulher, tem um relacionamento sexual com a sua mulher e então vai nascer filhos. O homem povoa a terra dessa forma. Então, uma das missões do ser humano, povoar a terra. A outra é dominar os segredos da criação divina. Ou seja, o homem então começa agora a governar, ele começa a administrar o que Deus criou. E fundar uma sociedade que venha glorificar a Deus. Como que o homem funda uma sociedade? Então ele casa-se, ele tem filhos, forma uma família e as famílias formam uma sociedade. Cada família tem a responsabilidade de criar, de formar a sua família para agradar a Deus, para glorificar a Deus. Então, essa é a missão do ser humano: povoar a terra, administrar e governar a terra com justiça, de forma que agrade ao Senhor, formar a sua família, porque das famílias se forma uma sociedade, e agora essa sociedade
que é criada, que é formada pelo homem, o homem precisa ensinar. O pai, a mãe, os avós precisam ensinar filhos e netos que Deus é o Criador de todas as coisas. E a Bíblia Sagrada nos orienta, nos ensina o melhor caminho para que formamos sociedades que glorifiquem a Deus. Então, uma sociedade que glorifica a Deus, uma família que glorifica a Deus, com certeza, sendo assim elas criadas e fortalecidas, vamos ter também uma igreja forte, uma igreja que glorifique o nome do Senhor. Temos aqui a leitura bíblica em classe, que nós não vamos ler durante a nossa lição. Claro, nós temos aqui textos bíblicos que nós vamos ler, muitos textos bíblicos. A introdução da nossa lição, a origem da civilização humana, começa então no capítulo 4 de Gênesis. Veremos aqui a primeira cidade construída pelo homem, já falamos nela, Enoque. Aqui estudamos por que a civilização humana é marcada por conflitos, por dissoluções e por violência, porque no capítulo 4 nós vamos ver também o primeiro assassinato, o primeiro homicídio. A partir daí, ou seja, já desde a queda, mas a partir daqui nós vamos ver já conflitos, dissoluções e violências. Deus é o Senhor de todas as coisas e nunca abandonou a sua criação, até porque se Deus abandonasse a criação, o homem já não existia. Se o homem existe ainda é porque Deus está cuidando, é porque Deus está guardando, porque o homem procura destruir, mas Deus quer sempre construir. Se Deus abandonasse e deixasse para o homem já havia acabado esse planeta faz tempo. Então, Deus é o Senhor de todas as coisas e nunca abandonou a sua criação. E para o homem, sua criação é peculiar, é importante. Deus valoriza. Ele propositalmente planeou a restauração do homem. O que Deus quer? Restaurar o homem. E restaurando o homem, através do Evangelho de Cristo, Deus quer colocar o homem em uma nova cidade, que essa cidade já está preparada para que os homens habitem eternamente, assim como ele teve planos no início da sua criação, o propósito para o homem que depois caiu. O primeiro tópico da nossa lição fala da origem da civilização humana. Então, o que é civilização? Civilização significa um conjunto de caracteres próprios da vida social. São características próprias da vida social, política, econômica e cultural de um país. Civilização é também o estado de cultura social, caracterizado por um relativo progresso no domínio das ciências, da religião, da política, das artes, dos meios de expressão, das técnicas econômicas e científicas e de um grau refinado de costumes. Então isso é civilização. A civilização é marcada, ela é construída, ela tem caracteres próprios. Por isso que você, de um país para o outro, você vai ver diferenças sociais, diferenças políticas, diferenças econômicas, diferenças culturais
e também diferenças de costumes. Logo após a queda, Adão e seus descendentes formaram uma sociedade. E a hipótese de essa primeira sociedade ser perfeita se Adão não tivesse pecado. Isso é muito óbvio. Então, a hipótese da primeira sociedade ser perfeita, ela é muito óbvia, mas se Adão não tivesse pecado, o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus. Tá? O Criador está a restaurar o homem. Deus está restaurando o homem e uma nova terra já está preparada, onde o homem redimido pelo sangue de Cristo há de viver eternamente sob a gloriosa vontade de seu Criador. Então veja aqui, Deus formou, criou o homem, deu ao homem uma mulher. Se o homem não pecasse, o plano de Deus eterno para com o homem se concretizaria. Como o homem pecou, Deus agora ele tem um plano de restaurar este homem, e depois desse homem restaurado, veja aqui, está restaurando o homem, uma nova terra já está preparada para o homem. Onde o homem, quem vai morar nessa terra? O homem redimido por Cristo, restaurado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para perdoar, para restaurar, para redimir este homem e viver eternamente sob a gloriosa vontade de Deus. A civilização humana, ela teve início quando Adão recebeu Eva como sua esposa. Gênesis capítulo 2, o versículo 18, depois os versículos 21 a 24. O versículo 18 diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. O versículo 21 a 24 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Aí Deus foi lá, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Aí Adão vai dizer: Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. O versículo 24: Portanto deixará o homem o seu pai, deixará também quem? A sua mãe. Deixando o pai e a mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, a partir da instituição do casamento feito pelo próprio Deus, foi também instituída a família. Dá licença. Foi também instituída a família. Veja que Deus institui o casamento. O casamento, ele é a base da civilização. O casamento bíblico é a base da civilização. Então, a partir dessa instituição que foi feita pelo próprio Deus, agora vai ser instituída também a família. Depois a sociedade, a nação, o Estado, os povos, a cidade, a nação e o Estado, aí vai tornar-se possível, porque uma família foi instituída. E agora a nação e o Estado torna-se possível.
é o que está escrito em Gênesis capítulo 5 e também no capítulo de número 10. A civilização humana só foi possível com o casamento, conforme o modelo bíblico. Um homem e uma mulher, através de um relacionamento sexual. A mulher, então, concebesse, vindo multiplicar a espécie humana. Agora, o que está acontecendo nos dias atuais? O homem, a cada dia, ele inventa meios de gerar a espécie humana e até tem tido êxito, né? Ele consegue gerar a espécie humana, mas ele nunca gera vida. Por que que o homem não gera vida? Porque a vida só é possível com elementos encontrados em um homem e uma mulher. O esperma do homem, o óvulo da mulher, então gera a vida. Agora o homem não tem como gerar isso. O homem procura gerar vida, mas ele nunca vai, ele gera espécie, mas a vida ela é doada, ela foi gerada por Deus. Somente Deus tem esses elementos como gerar a vida. A Igreja de Cristo, ela é apresentada como a sociedade perfeita. Por quê? Porque a Igreja de Cristo, ela tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. A Igreja, ela se apresenta como uma sociedade perfeita, porque ela tem no casamento, e esse casamento bíblico, ela tem a sua base espiritual, moral e emocional. Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios capítulo 5, versículos de 22 a 30, ele diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Isso é Bíblia. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, Cristo é o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, Paulo continua dizendo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Agora vem para o marido. Vós maridos, o que o marido tem que fazer? Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo. Quer dizer, Cristo se entregou por amor à igreja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Então o homem deve amar a mulher como a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Nós, a igreja, ela é membro do corpo de Cristo. Não existe membro do corpo de Cristo, da sua carne e dos seus ossos. Agora, a analogia do matrimônio, ela é espiritual. É o ministério da união entre Cristo, ou seja, é o mistério da união entre Cristo e a igreja. Ela está sendo preparada, a igreja está sendo preparada no sentido de números, porque a igreja de Cristo ela já está preparada.
para o marido que é Cristo. Então, essa linguagem não deve ser interpretada de forma, não deve ser interpretada de forma literal, mas figuradamente. Ela é a figura da comunhão, da lealdade e do amor entre ambos, entre Cristo e a igreja. Cristo ama a sua igreja, como o marido deve amar a sua esposa. Paulo disse na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 16, grande é este mistério. É o mesmo que Paulo estivesse dizendo, grande é a revelação oferecida aqui. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho, e agora vamos falar do trabalho. Então a Bíblia Sagrada ela apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio de subsistência humana. Antes da queda do homem, o homem já trabalhava. Depois da queda, ele continuou trabalhando, mas agora trabalhando em uma terra que foi amaldiçoada por ele mesmo. O versículo 17 do capítulo 3 de Gênesis até o versículo 19 diz assim, e Adão disse, porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Então a terra, ela tem esses abalos todos hoje, terremotos, destruições, aguaceiros, fogo pelas florestas, enfim, todas essas coisas elas existem por causa do homem. Maldita é a terra por causa de ti. Agora, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Antes não era assim. O versículo 18 diz, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O Salmo 128, o versículo 2, considerado o Salmo da família, diz assim, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Quando Paulo escreveu a sua segunda carta à igreja que estava em Tessalônica, capítulo 3, versículo 10 a 12, os irmãos estavam ansiosos pela vinda de Cristo, e Cristo vai voltar amanhã, e os irmãos já começaram até a deixar de trabalhar. Jesus vai voltar mesmo? Para que trabalhar? Não é? E Paulo vai dizer assim, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, o homem precisa trabalhar. É uma ordenança de Deus. A civilização celeste, ela é prestada pelo trabalho dos anjos, que não adoram a Deus somente com as suas vozes, mas também com seus serviços e seus ministérios. Conhecemos pelas Sagradas Escrituras que os anjos executam todas as suas tarefas com perfeição, muito além de nossos padrões mais elevados e seletivos. Então,
a organização de Deus celestial presta trabalho. Esse trabalho, ele é feito pelos anjos que adoram a Deus, tanto com as suas vozes, quanto também com os seus ministérios. Jesus apresenta o Pai Celeste como um exemplo de trabalho. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3 diz: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Essa foi a obra de Deus, o trabalho de Deus formando a terra. Agora, havendo Deus acabado esta obra no dia sétimo, a obra que fizera descansou no sétimo dia desta obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, ou seja, chamado descanso, e santificou esse dia, o dia de descanso, porque nele descansou de toda a sua obra que ele havia feito, que ele havia criado, que ele fizera. Jesus disse, João registrou no capítulo 5 do seu evangelho, versículo 17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O trabalho tornou-se um enfado para o homem após a queda de Adão, que aconteceu com o pecado. Todo o planeta ficou afetado, ficou enfermo e maldito por causa do pecado. Deus criou Adão para governar o mundo, e tal atividade, ou seja, o trabalho, ele exige esforço e concentração. Todo trabalho, independente se seja um trabalho intelectual ou um trabalho físico, ele vai exigir esforço e concentração. Por isso é chamado de trabalho. Gênesis 3,19, quero repetir com você: no suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Romanos 8, 19 a 23, Paulo vai relatar nesses versículos a criação de Deus, corrompida pelo pecado do homem, que aguarda a sua redenção divina. O ser humano, ele é responsável pela degradação do planeta, não é Deus. O ser humano é que degrada, é que destrói o planeta pela contaminação das águas, pela extinção dos animais e a destruição de florestas e plantas, a destruição do meio ambiente. É Deus? Não, é o próprio homem que faz isso, porque o homem, ele está sendo irresponsável na mordomia, na administração, no cuidado com aquilo que Deus criou. O tópico de número 2 fala da civilização e do conflito. A inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o princípio, não é de agora. Os dois primeiros filhos de Adão, para sobreviverem, para a sua subsistência, eles se dedicaram à agricultura. Caim foi lavrador e Abel foi pecuarista. A civilização humana só foi viável devido a essas duas atividades: lavrar a terra e cuidar dos animais. Agora, quando essas atividades foram postas juntas uma com a outra,
vai acontecer uma coisa, mas onde? No coração do homem. A inveja entrou no coração de Caim, ele teve inveja de Abel. E vai acontecer aqui o primeiro homicídio em uma civilização humana que estava iniciando. Gênesis 4:8 diz: e falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e matou. Veja que vai acontecer aqui o primeiro homicídio, porque houve um conflito. Agora, um cristão não pode nutrir sentimento de invejas e ciúmes, porque quando ele nutre, quando ele alimenta esses sentimentos de inveja e ciúmes, facilmente ele pode cair em transgressão. E a Bíblia nos orienta. Gálatas 5:24-26. E os que são de Cristo crucificaram a carne com os seus sentimentos, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, nós que servimos a Cristo, que professamos a nossa fé em Deus, o Pai, em Jesus, o Filho, no Consolador, o Espírito Santo, precisamos crucificar, precisamos arrancar de nós, pela palavra de Deus, tudo que desagrada a Deus, o Todo-Poderoso, e então ter o nosso corpo, tanto interno como externo, para glorificar o nome do Senhor. O proveito da terra é para todos. Veja que até o rei se serve do campo, Eclesiastes 5:9. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 26, versículos 9 e 10, diz assim: também Uzias edificou torres em Jerusalém, a porta da esquina, e a porta do vale, e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou que tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Uzias tinha lavradores, vinhateiros nos montes e nos montes, olha lá, tanto nos vales como nas campinas, tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Está na Bíblia. A primeira cidade a ser edificada chamou-se então Enoque. Esse nome foi dado por Caim, era o nome do seu filho. Nós não podemos confundir Enoque, filho de Caim, com Enoque, que andou com Deus, da descendência de Sete, do qual descendeu Noé. Caim já era assassino quando edificou a cidade de Enoque. Essa cidade foi marcada pela violência, pela banalidade quanto à vida humana, lembrando que um de seus netos, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis. Gênesis 4, 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz. Aí ele vai dizer: vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Assim como Lameque comemorou a violência, hoje também a violência vem sendo celebrada, vem sendo exposta em filmes,
e livros dessas categorias que informam, que influencia, que leva a violência aos lares. Então, e influencia essa geração a matar por qualquer coisa, não valorizando a vida humana. Agora, no governo de Cristo não haverá violência, pois Cristo é a verdadeira paz. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele diz que ele é o príncipe da paz. Hoje, se os homens quiserem viver momentos de gloriosa paz em suas vidas, eles precisam do príncipe da paz, eles precisam de Jesus. Em João capítulo 14, versículo 27, antes de ascender ao céu, Jesus disse assim, que Ele é a paz, Ele é a verdadeira paz, e que os homens devem recebê-lo como a paz, porque o mundo não tem paz. Jesus disse que no mundo não há paz para oferecer para os homens. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Com a morte de Cristo na cruz, Jesus acabou com o conflito entre Deus e os homens. Todo homem que tem Cristo na sua vida, ele tem um relacionamento pessoal com Deus, porque ele tem Jesus no seu coração. Jesus nos encheu do seu Espírito e derramou em nossos corações o seu glorioso amor. O tópico de número 3 diz que o Deus que intervém na civilização, ou seja, Deus, o Criador de todas as coisas, ele não abandonou a sua criação e ele intervém em toda a sua criação, inclusive na biografia de cada homem. Veja como Deus interfere na vida do homem. Ele interferiu na vida de Adão quando veio para procurá-lo e disse: onde estás? Ou seja, Deus estava cuidando da sua criação. E todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha para se comunicar com Adão. Veja como Deus interfere na vida de Caim, Gênesis 4 e 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? O Pai Celeste estava atento à vida de Enoque, porquanto Enoque andava com ele. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto para si o tomou. Então Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Pai Celestial, ele é onisciente, e sem que percebemos, ele intervém em nosso viver para nos corrigir ou nos abençoar. Porém, a sua correção, a correção de Deus na nossa vida, ela traz edificação, ela traz bênção para a nossa vida. Nós é que não entendemos na hora da correção, mas Deus está nos ensinando, está nos corrigindo para nos abençoar. Deus também interfere em nossa biografia através das suas autoridades constituídas. Deus constitui as autoridades, dando a elas poder. Essas autoridades, elas também vão interferir na nossa vida. Deus criou terra, criou céus e tudo quanto há e não abandonou a sua criação. Ele continua interferindo com justiça e com amor. Gênesis 11, 5. Então desceu o Senhor,
Veja como ele interfere. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. A construção dessa torre era uma rebeldia dos homens, que isso não ia dar em nada. E para parar aquilo, Deus teve então que misturar as línguas. E o homem deixou de construir uma torre que não levava em nada. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus interveio na Torre de Babel e misturou as línguas para que os homens não continuassem aquele ato de rebeldia. Gênesis 11, 6 e 7. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eia! E aqui está um texto da palavra de Deus que prova, que confirma que Deus não estava só. Eia! Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Deus interveio também nas águas do dilúvio. Veja que o dilúvio de águas teve exatamente um início e teve um fim. Gênesis 7,6 diz assim: e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Gênesis 8,13. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Em toda a história da civilização humana, Deus interferiu, Deus interveio na formação dos impérios e reinos, nações e cidades, povos e aldeias. Segundo o segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo número 6, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Mais uma vez eu digo, se não fosse a interferência de Deus na história da civilização humana, já o homem não existia. Salmos 22, o versículo 28. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Jesus Cristo, ele é a única esperança para a civilização humana. Só Jesus perdoa o pecado. Mateus 1,21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E depois Jesus vai começar o seu ministério, depois de passar as águas, de ser batizado, de ser tentado. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Mateus 11, 28 a 30, Jesus convida a todos os homens que estão agora em conflito. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lucas 19, 10. Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E então, depois que Jesus cumpriu o seu ministério, preparou homens para continuar
o que ele já tinha iniciado, ele vai ordenar ao homem em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque este evangelho é que restaura o homem para redimir o homem do seu pecado. Em Mateus 28:19, Jesus dá uma outra ordem para que o homem fizesse discípulos, para que o homem ensinasse. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João 14, de 1 a 3, Jesus vai então consolar não só os seus discípulos, mas consolar também a sua igreja. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele continua dizendo: se não fosse assim, eu vos teria dito. Ponto final. E ele vai dizer: vou preparar-vos lugar. E ele continua: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus aguarda este momento, que quando os homens estão em conflito por toda a face da terra, quando a civilização humana está sendo a cada dia mais destruída pelo pecado, Jesus consola a sua igreja, anima a sua igreja a pregar o evangelho, porque o evangelho é que restaura o homem, é que redime o homem do seu pecado e o prepara para viver em uma nova cidade, uma cidade que já está preparada, porque o Senhor Jesus vem a qualquer momento, e aqueles que estiverem preparados subirão para estar com o Senhor. O tópico de número 3 ainda diz que o Deus que intervém na civilização, e nós vemos aqui na morte de Cristo, na crucificação de Cristo, e nós chamamos isso de uma ação vicária. Essa ação vicária de Jesus na vida do homem, ela produz muitas coisas boas. E nós trouxemos aqui algumas coisas, por exemplo, o perdão. O perdão, ele é um perdão definitivo. O Senhor apaga o pecado do homem. O Senhor lança o seu pecado no mar do esquecimento. 1 de João 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas os pecados precisam ser confessados com arrependimento. João 1:29, João Batista batizava, e de repente veio Jesus. No dia seguinte, João, o Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós lemos no Antigo Testamento o sangue de animais que eram oferecidos pelos israelitas. Nós vemos que este sangue, ele apenas cobria o pecado, mas não tinha poder para purificar o pecado, para tirar. Porém, Jesus Cristo veio e, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. O seu sangue foi derramado para o perdão dos nossos pecados, mas o sangue de Jesus, ele tira o pecado do homem. Outra coisa boa na ação vicária de Jesus, da vida do homem, é a reaproximação do homem a Deus. Colossenses 1:21-22 diz assim:
e vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, a ação vicária de Jesus na vida do homem também reaproxima o homem a Deus. Outra coisa é o acesso ao reino da luz. Colossenses 1:13 diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, temos esse acesso ao reino da luz. Jesus é luz. Ele disse: eu sou a luz, e todos que me seguirem nunca andarão em trevas. Outra coisa é a unidade racial. A ação vicária de Jesus na vida do homem produz unidade racial. Colossenses 3:11, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. De todos os povos, Jesus fez um e chamou de igreja. É a sua igreja que está sendo preparada, é a sua igreja que ele está edificando, conforme ele falou e Mateus registrou no capítulo 18 do seu livro, quando Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. E Jesus a cada dia está edificando a sua igreja. Deus abençoe ricamente a sua vida, Deus abençoe poderosamente a sua família. Que a sua casa seja enriquecida com as gloriosas bênçãos do Senhor. E até a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Se você não é inscrito, subscreva no nosso canal, visite o nosso site www.moldado.com e desfrute das bênçãos que ali temos para a sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.